pessoal, meu nome é Isabela Tramontina e eu sou do canal Livrisa. Finalmente a minha reforma ficou pronta, então agora a gente pode dar continuidade sem maiores percalços aqui no canal. Hoje eu vim aqui para fazer um vídeo resenha para vocês, naquele mesmo esqueminha de correlacionar obras a partir de aspectos que de alguma maneira chamaram a minha atenção e fizeram com que eu lembrasse de algumas referências. Então, hoje a discussão vai se embasar nesse livro sensacional chamado Fahrenheit 451, do escritor Ray Bradbury, e o outro livro que a gente vai conversar é O Sono, do Haruki Murakami. Então, Fahrenheit 451 vai tratar basicamente de uma sociedade em que os livros representam um incômodo muito intenso. Então, existe um corpo de bombeiros que, ao invés de apagar os incêndios, promove incêndios contra casas que ainda portam qualquer tipo de livro. Então, assim, é muito interessante a crítica que o autor constrói acerca da potência da leitura na vida de qualquer sujeito. Tem uma passagem, inclusive, desse livro que vai refletir justamente sobre a leitura, sobre como a leitura é um instrumento de problematização, como através da leitura nós constituímos o nosso senso crítico, nós nos tornamos sujeitos mais sensíveis aos detalhes, aos defeitos, às dificuldades que permeiam não só a nossa rotina, como também a sociedade como um todo. Então, nesse trecho em que se discute sobre a importância do livro, eu achei muito bonito porque um dos personagens fala que o livro, ele percorre os poros da vida, ele alcança os detalhes mais sutis e faz com que nós nos atentemos a esses detalhes, refletindo continuamente sobre eles, pensando nessa transformação que acontece de maneira gradativa. E aí eu já entro numa primeira reflexão aqui para nossa resenha, que é a questão assim de que a leitura ela é um exercício de paciência. Ela exige que o leitor mergulhe naquele instante. Não dá para você ler um livro pensando em qualquer outro assunto ou então se distraindo com tudo que está ao redor. A leitura é um momento de imersão. A gente necessita parar um tempo ao nosso redor e focar naquilo. E por isso que é tão difícil e cada vez mais um desafio na nossa sociedade, porque a gente vive uma realidade em que nós temos muitas coisas para fazer ao mesmo tempo. Enquanto a gente está no celular, a gente está vendo a televisão. Então é muito difícil se desconectar de tudo isso e mergulhar no livro pensando justamente em desenvolver essa concentração. Então esse livro é uma crítica a isso. É uma sociedade que não sente mais falta da leitura porque perdeu esse comportamento de criticar as situações, porque perdeu a capacidade de olhar ao redor. Então existe uma série de influências que vão aparecendo ao longo do livro, mostrando como esses sujeitos são modelados, são condicionados a agir de uma maneira rasa, focados simplesmente no que essa política quer que essas pessoas tenham atenção. Então uma passagem que eu achei muito interessante é quando os personagens, por exemplo, andam sempre em alta velocidade em seus carros. E aí isso impede que eles prestem atenção nos detalhes da estrada, ou enfim, que eles conversem entre si, porque o alto risco que eles correm sempre que eles estão no carro fazem com que eles fiquem focados simplesmente na direção. Então os outdoors espalhados pelas estradas, por exemplo, são outdoors muito maiores para que pelo menos chame uma atenção mínima deles e que eles consigam deter aquela informação naquele instante, porque fora disso eles não prestam atenção em mais nada. Então chega nessa primeira reflexão aqui justamente sobre o ato da leitura. Até que ponto a gente consegue se desligar de todas essas informações que estão ao nosso redor e nos concentrarmos no gesto da leitura. Por isso a gente vê tantos jovens com dificuldade de ler, com desinteresse pela leitura, porque não é uma informação fácil, não é uma informação que a gente pega num link de internet, lê metade do texto e já obtém todo o objetivo daquilo. Não, é uma leitura que precisa ser construída. E como influenciar as pessoas a lerem? Como que acontece esse processo de aquisição desse hábito, sabe? É uma coisa que eu me questiono muito, porque eu entro em contato com crianças, com adolescentes, e eu vejo que se trata realmente de uma conquista. Você seduzir o jovem a querer ler. Como fazer isso, né? Numa sociedade que tem tantas outras distrações, tantas opções de lazer, em que as pessoas precisam de prazeres rápidos, de coisas que aconteçam numa velocidade muito maior do que
sentar, degustar, procurar uma palavra que não se conhece. Então tem todos esses hábitos, todas essas manias que envolvem a construção do conhecimento. É justamente sobre essa realidade em que os livros são um incômodo que essa história vai tratar. Então a gente tem um conjunto de pessoas que olham um livro com asco. Quando vem alguém com algum livro, é um ato criminoso. Essas pessoas são denunciadas. E por que os livros foram banidos dessa sociedade? Porque simplesmente tudo que incomoda, tudo que faz questionar, tudo que levanta uma mínima dúvida nesse cenário deve ser extinto, porque é a sensação aparente de serenidade. Então as pessoas precisam se sentir felizes, elas não podem se incomodar por nada. E isso dialoga diretamente com a nossa realidade. A ideia daquele comercial de margarina em que todo mundo é feliz, que todo mundo tem um corpo perfeito, que todo mundo tem uma vida sem problemas, isso é ficção, isso não existe. E a gente muitas vezes se vê cobrando os nossos hábitos para que esses alcancem esse padrão de vida que não é real. É muito interessante perceber como esses personagens perderam a capacidade de pensar por eles próprios. Eles não sabem mais fazer isso, eles não sabem mais criar um raciocínio, porque isso foi tirado de tantas maneiras da realidade deles que eles não mais conversam entre si. Então isso eu achei assim de uma sutileza incrível do autor, mostrar que as pessoas não conversam mais, elas não se interessam umas pelas outras, porque na conversa justamente que a gente cria os assuntos, que a gente percebe como o outro é diferente. E quando eles conversam em situações muito raras, eu achei muito bacana porque os diálogos eles são repetidos. Então um repete o que o outro diz, porque você se apoia no que o outro diz, porque não tem o que acrescentar. Além disso, vale ressaltar sobre como o lazer é tirado desses personagens. Porque o lazer é o momento em que as pessoas têm um tempo livre para pensar. Então você não vai ter lazer, você vai se ocupar de informação de todos os lados, vai ter só ações em que você não tem que interagir com o outro. O esporte é muito valorizado no sentido de que assim, você está movimentando seu corpo, mas você não tem que parar para conversar. Então várias dessas sutilezas vão aparecendo ao longo da obra. E é muito retratado também a questão do acúmulo de informação. Os personagens recebem informações de todos os lados, a todo tempo, através de vários recursos tecnológicos que oferecem a eles as conclusões antes de que eles reflitam sobre qualquer coisa. Então isso é muito do que a gente vive também em várias medidas na nossa realidade. Porque se a gente for pensar, o tempo inteiro a gente é surrado com uma série de informações que vêm de todos os lados. E nem sempre a gente tem condição e tempo de digerir essas informações que vêm numa avalanche realmente. Então por que o livro ou qualquer outra atividade cultural é tão importante para nós? O livro permite que o nosso tempo se desacelere. Eu costumo dizer sempre que a poesia tem essa finalidade na minha vida. A poesia ela me desacelera ainda mais do que qualquer outra literatura, porque eu tenho que compreender o ritmo do texto, eu tenho que jogar com as palavras. A poesia tem muito do nosso tempo, do momento em que a gente está pronto para receber aquelas informações. Isso é muito bacana, é um antídoto, né? Ainda bem que essas coisas existem num mundo em que tudo está cada vez mais acelerado. A gente está acelerando o tempo. Não são só forças assim de poder, relações que querem mobilizar a gente para esse tipo de comportamento. Nós também muitas vezes agimos dessa maneira, patrocinamos esse tipo de comportamento e não refletimos sobre eles porque é mais fácil seguir o fluxo, é mais fácil aceitar do que ficar questionando o tempo inteiro e muitas vezes se sentir deslocado por não se encaixar nesses moldes que são cada vez mais comuns. E aí, gente, tem uma citação aqui na página 74 em que um dos personagens diz o seguinte: quanto tempo faz que você não é realmente incomodada? Com essa frase eu linko então com a outra obra que a gente vai discutir hoje, que é Sono, do Haruki Murakami. O Haruki Murakami ele vai retratar então uma personagem que um belo dia para de dormir, ela fica noites sem dormir, dias a fio assim, ela perde a conta de quanto tempo ela não dorme. E nesse período em que ela não dorme, é como se ela resgatasse todos os hábitos que ela havia perdido, tudo que ela gostava de fazer e que ela não lembrava mais, ela começa a fazer porque ela tem mais tempo para se reorganizar, ela começa a pensar mais nos detalhes, ela volta a ler, que era uma coisa que ela não fazia há muito tempo, e ela pega logo um romance gigantesco, que é o Ana Karenina. Então ela se propõe hábitos que antes ela gostava
gostava muito, mas que ela perdeu por causa da rotina. E esse livro me fez pensar muito sobre os personagens do Fahrenheit 451, porque eles vivem uma realidade tão condicionada em que não se reflete mais sobre nada que está ao redor deles. A sensibilidade foi muito perdida. É como então aquelas pessoas se tornassem engrenagens de um sistema que deseja que elas sejam superficiais, porque lógico, quando a gente fica raso, é tudo muito mais simples para se dominar, para se manipular. Então é exatamente isso que essas estratégias almejam. Desejam pessoas que não reflitam mais, porque aí se tornam marionetes. É uma lógica assim, muito simples e muito dolorosa. E essa personagem do livro do Murakami, quando ela sofre essa ruptura e não dorme mais, é muito interessante como os detalhes se tornam novamente importantes, como ela passa a desfrutar de uma forma muito mais intensa das horas. E é por isso que eu associo essa história com o Fahrenheit 451, porque será que quando ela parou de dormir, foi então que ela acordou para a vida dela? Foi então quando ela despertou oficialmente de uma vida que antes era sonolenta? Será que a gente não anda diariamente dormindo? É um estado realmente de sonolência, criado por essas informações que não têm qualidade, criado por esse acúmulo de afazeres que a gente não consegue completar nada, que a gente sempre vive atolado de coisas e sempre com o mesmo argumento de que não tem tempo para fazer nada. Então são reflexões muito atuais, muito bacanas, que a leitura permite. Isso é algo que eu também me questiono na minha vida, e o livro tem esse poder para mim, é por isso que eu gosto tanto de ler, porque toda leitura me faz pensar sobre os meus defeitos, sobre as minhas dificuldades, e a partir disso eu tento sempre ver nos personagens algo que eu posso melhorar, algo que eu posso discutir, algo que eu posso problematizar. Então o meu convite é, em primeiro lugar, que vocês leiam, claro, essas duas obras que fazem realmente a gente pensar sobre muitas coisas do nosso interior e do cenário atual, mas também que a gente realmente se exponha à leitura, para que a leitura transforme o nosso pensamento de alguma maneira, para que a gente esteja sempre em confronto, porque o confronto ele é saudável, por mais doloroso que às vezes seja, a gente não se reconhecer nas coisas que estão ao nosso redor, ou então muitas vezes é doloroso a gente ver quantos defeitos a gente ainda tem que lapidar, sabe, insistir para melhorar e tal, mas isso é muito saudável, isso é muito produtivo. Vamos aprender com Fahrenheit 451 e fazer com que as nossas conversas sejam sempre muito produtivas, que a gente fale bastante, que a gente questione bastante, que a gente sempre problematize, que a gente não engula as coisas sem refletir. Então os livros permitem que nós nos tornemos sujeitos mais resistentes. Esse é o meu convite para esse domingo, que aí a gente continue vendo nas palavras uma oportunidade de se engrandecer. Eu termino com uma frase do livro Fahrenheit 451, que está na página 111 e diz o seguinte: os livros servem para nos lembrar quanto somos estúpidos e tolos. Então a gente tem muita coisa para melhorar. Vamos aproveitar isso, vamos se alimentar bastante de palavra e permitir que isso modifique bastante coisa aqui dentro. Então muito obrigada mais uma vez por vocês acompanharem o vídeo, obrigada pelos comentários e até o próximo. Agora me aguardem porque o negócio vai pegar fogo! Mentira, gente, normal, não vai acontecer nada.